Salve, salve família, a professora Paula Aparecida na área e hoje é dia de quê? Hoje é dia da série Diário Atrasado de uma Codeputada. Você bem sabe que eu escrevi lá no blog, no Medium, a gente já tá no capítulo 9 lá, aqui, hoje é dia de capítulo 3 e essa é a história, né, que eu tô contando da experiência meio maluca de ser codeputada estadual, de estar, né, porque tudo é temporário nessa vida, codeputada estadual na mandata ativista, o mandato coletivo aqui de deputado estadual no estado de São Paulo. E esse é o capítulo 3, o título é Exoneração do Jesus da mandata. Jesus é um dos codeputados estaduais que foi demitido. Vou explicar tudo isso, mas antes, lembra do que você tem que fazer? Ai, Paula, de novo você traz esse rolê. Você sabe qual o rolê? O rolê é a necessidade de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Galera, se você está aqui é porque você sabe que a transparência na política é importante. Quer dizer que é uma informação só para você? Será que não é necessário a gente espalhar esse conteúdo por aí? Você sabe que sim, então ajuda, é simples, é grátis. Se você faz essas ações, esse vídeo chega em mais gente. Ajuda aí, não custa nada. Bora lá então partir para o debate. Antes eu vou tirar o cabelinho da minha franja, do meu olho. Então vamos lá explicar. Hoje eu vou falar então do capítulo 3, que foi escrito em 10 de setembro. Vamos lá. Essa exoneração, essa demissão, ela foi realizada pelo Raul Marcelo, né, que tomou esse lugar depois que a Mônica ficou adoentada, a gente já sabe disso. Vamos lá. O que essa exoneração expressa em relação ao mandato, né? O que ela expressa em relação ao PSOL, ao PDT, que é o Partido do Jesus, e todas essas disputas políticas eleitorais da nossa época? É o que eu vou dizer para você aqui. Um dos principais problemas que a gente vê na nossa época são as dificuldades aqui, se a gente pega o PSOL, em ser um espaço legítimo de acolhimento, de alternativa política para os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. Isso mesmo. Essa galera que quer se expressar política e eleitoralmente e que não vem das tradições marxistas ou de um progressismo que existe histórico nos partidos de esquerda. Como é que você consegue fazer o PSOL esse espaço que acolha essa galera? A missão histórica da fundação do PSOL, lá em 2006, em oposição ao PT, era ser um guarda-chuva eleitoral da esquerda e dos movimentos sociais que fossem oposição política à agenda neoliberal que foi perpetrada e organizada em acordo entre os petistas e os banqueiros. Isso aí é palavra da Heloísa Helena, uma das principais fundadoras do PSOL, hoje está em outro partido, mas que ela disse lá em 2006. Então, essa dificuldade do PSOL de acolher os intelectuais orgânicos, ela abre portas para os oportunismos, né, dos partidos de centro-esquerda diretamente dos partidos burgueses, que são os porta-vozes dessa ala progressista da burguesia. A gente tem o lulismo social liberal do PT e a gente tem o cirismo em forma de getulismo repaginado dentro do PDT. Bom, olha lá. E esses partidos, eles já estavam lá em setembro do ano passado e ainda estão, se você perceber os movimentos deles, buscando inúmeras figuras públicas da esquerda, do PSOL, dos movimentos sociais autônomos, né, com promessa de espaço, estrutura, grana para campanha, projeção, possibilidade de ampliação das suas lutas, das suas redes de contatos, viabilização das suas pautas e etc. Mas na minha opinião, isso aí tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. Muitas dessas coisas são promessas vazias. Eu vou tentar ilustrar isso com a própria trajetória do Jesus no nosso mandato. Vamos lá. O que aconteceu com Jesus expressa o problema político desse jogo, né? Um homem preto
que foi para um partido, o PDT, que apesar de historicamente ter acolhido a Lélia Gonzalez, né, não é um partido que tem um programa de libertação do povo preto, né, de fim do genocídio policial e da lógica de encarceramento em massa desse sistema penal que é em si racista, né? É um partido que reprime greves, que tem como deputado estadual na Lesp o Márcio Nakashima, que é um aliadíssimo parceiro político dos deputados militaristas que defendem a ditadura militar e que são defensores da violência policial. É isso mesmo. Pesado, né? Não é o partido do povo preto, é um partido que quer usar figuras como Jesus para se legitimar politicamente, instrumentalizando a questão racial, e não só essa questão de mulheres, de LGBTs, que tá tudo na moda hoje em dia, né? A instrumentalização virou o novo, sei lá, a nova moda, a nova gíria, a nova coisa do rolê, né? Bom, essa é a política camuflada das elites, né, da classe dominante do país, que quer transformar os movimentos sociais em ala à esquerda desse regime de dominação e exploração capitalista, né? E assim evitar que esses movimentos sociais saiam do controle, sabe, deles ali na rédea curta, e acabar com esse negócio de perspectiva de revolução, de socialismo, né? Esse negócio de acabar com a burguesia, com os ricos dos grandes capitalistas, transformar tudo isso em coisa do passado. Esse negócio que aconteceu na Rússia há muito tempo, ou esse negócio que aconteceu em Chiapas, lá no México, uma coisa que não tem nada a ver. É isso que a burguesia quer. O objetivo, então, é transformar todo mundo, sabe, em progressista de centro-esquerda? Essa é a pegada. E esse também é um retrato das próprias relações do Jesus dentro da mandata, né? É interessante esse processo porque ele era o mais ansioso em participar politicamente e ativamente das instâncias do PSOL, né? E eu, que tive contato com o partido desde a fundação, lá no movimento estudantil da USP, eu pedia sempre assim parcimônia, falava, calma, Jesus, né? Vai devagar, observe os processos, né? O Jesus achava que podia levar o PSOL pro quilombismo e fundir, né, o quilombismo com o MEIS, com o PSOL, com todo mundo. Ele se aproximou do MEIS, né, que vocês devem saber o que é, o Movimento de Esquerda Socialista, a organização política da qual a Mônica faz parte, com esse sentido. Mas uma das principais... Gente, eu tô parando assim porque eu tô lendo, né, porque eu tô tentando fazer com que esse vídeo seja muito próximo do que eu escrevi lá no blog, lá naquela época. Bom, mas uma das primeiras divergências do Jesus foi em relação à pré-candidatura da Sâmia para prefeita. O Jesus queria que a Sâmia usasse seu capital político para apoiar e construir uma candidatura à prefeitura de São Paulo preta. Eu dizia para ele que isso ia ser muito difícil, quiçá impossível, pelo que eu via de movimentação dentro do PSOL. Pedia para ele tomar cuidado com essa treta de protagonismo, de cargos, de direção, porque isso cria eu chamo de modus operandi, né? Uma maneira de funcionar que tratora de maneira muito pragmática, né? Isso é comum nas organizações políticas, inclusive nas organizações de esquerda, infelizmente. E que essa tratoragem, esse pragmatismo, podia fazer com que ele, militante independente, não organizado em corrente, se tornasse ou vítima ou fantoche desses jogos de poder que existem por aí. Bom, lá em meados de 2019, o Jesus articula uma candidatura coletiva para a vereança de São Paulo chamada Periferia é o Centro. E era meio que um quilombo de quebrada com diversos ativistas, militantes e agentes culturais da Zona Norte, uma galera muito boa, a maioria deles eu conheço e acho que o trabalho deles é excelente, né? E lá nesse processo também estavam uma dirigente do mês, a Joy, que trabalha dentro do nosso mandato, e a Luana, que hoje é atual vereadora aqui da cidade de São Paulo. Essa galera estava toda junto nesse processo. E logo depois surgiu o conflito, né, que levou o Jesus ao PDT. E o grupo rachou. Bom, o mês disse que foi procurado por mulheres negras desse coletivo, querendo protagonismo, né, feminino, e questionando o machismo do próprio Jesus, mas não deu nenhum elemento concreto, o que elas disseram, o que foi que aconteceu, o que foi esse machismo. Isso, eles não deram nenhum desses elementos. O Jesus e o restante do coletivo diz que foi um entrismo do mês, né?
e uma ação para desestabilizar a candidatura já de caso pensado. Olha a treta. No fim, o que aconteceu? Cada um foi para um lado. Ambos, Jesus e essas mulheres pretas, foram para o PDT, mas cada um em uma candidatura, então saíram rachados. E o MEI saiu com a candidatura da Luana, a vereadora, pelo PSOL. Apesar de tudo isso, né, não ter passado diretamente pela Mônica, pelo que eu pude observar do processo e conversar e perguntar para ela, isso afetou sim as relações internas da nossa mandata. Então Jesus se sentiu, disse que estava isolado dentro do PSOL, ficou muito em crise com o partido, né? E decidiu procurar abrigo no PDT. Ai meu Deus, né? E onde ele recebeu promessa de total apoio das estruturas, de recursos fartos para fazer campanha eleitoral e assim por diante. Mas assim que começou as eleições, as promessas se provaram assim só promessas vazias, e elas foram sendo descumpridas, né? E começou uma pressão orgânica para ele fazer uma campanha para o Márcio França. Para quem não sabe quem é o Márcio França, ele é um político ligado às velhas oligarquias paulistas, que foi vice do Geraldo Alckmin, que tem aquela receita de bolo dos ataques neoliberais, das privatizações, da repressão policial. Mas a gente tá vendo hoje em dia que, né, tá todo mundo, né, querendo ser amigo do Alckmin, aquilo que o Jesus, que a galera criticava, né, esse apoio ao Márcio França. O Márcio França ainda é uma versão doce do que é o Alckmin da Opus Dei, né, o mundo dá voltas. Bom, voltemos aos fatos da chegada do Raul Marcelo como suplente lá em 2021. Nesse momento, Jesus estava como chefe político do nosso gabinete, estava até conseguindo, de maneira muito efetiva, apaziguar os processos internos, né, as tensões. Nenhuma codeputada, seja eu, seja qualquer outra pessoa, foi informada previamente sobre a saída da Mônica para poder articular qualquer coisa com o Raul Marcelo. A gente recebeu uma mensagem de texto da Mônica dizendo que estava se retirando por problemas de saúde e que tinha pactuado com o Raul a nossa permanência no mandato. Tá, que pacto é esse? Que permanência é essa? Quais são as condições? Nada disso foi dito. A gente ficou ali a ver navios. É importante dizer que um dos principais adversários do Raul Marcelo, lá na campanha eleitoral que ele fez para prefeito em Sorocaba, foi o próprio PDT, o partido, né, que o Jesus foi parar. E o PDT não apenas não apoiou o Raul Marcelo no segundo turno, mas fez campanha diretamente contra, né? Então já chegamos nesse nível de tensão. Bom, o Jesus, como chefe político, né, naquele momento do nosso gabinete, entre as codeputadas, foi negociar diretamente com o Raul as nossas condições, a condição de permanência, não só permanência ali como, né, oficialmente assessor, mas a permanência do trabalho político, do trabalho parlamentar, de todas as estruturas que a gente estava construindo e do relacionamento com as trabalhadoras da mandata. Bom, a partir daí já começou a azedar a relação entre os dois. De acordo com Jesus, o Raul, ele fechou as portas para as construções que ele já estava fazendo como codeputado e teve uma postura contrária mesmo ao que ele estava fazendo politicamente, né? Comigo, o Raul foi tranquilo, a gente conversou, né? Ele disse que eu podia continuar atuando, que era importante, né? Manteve alguns elementos, apesar de algumas mudanças do gabinete, né? A tensão entre os dois foi aumentando, até parar na imprensa de maneira caótica, desorganizada, muito sem noção. Depois eu fui perceber que, na real mesmo, o Jesus virou um pouco de bucha de canhão de outras codeputadas que não são do PSOL, né? E que tinham um receio que com a chegada do Raul, na verdade, o que estaria se configurando seria um golpe político do mês, né? E etc e tal. Bom, a relação de confiança entre os dois, ela ficou impossível. Eu tentei naquele momento conversar, ver se existia algum espaço, conversei com o Raul para apaziguar esse processo, né? E para criar um pacto possível de permanência do Jesus até a volta da Mônica. No entanto, ele foi irredutível nesse aspecto e disse que não tinha confiança mínima para manter o Jesus lá, porque o CPF eleitoral dele estaria em risco, né? E etc e tal. Bom, calma, gente, parei aqui.
O que eu acho disso tudo, né? Eu acho que isso tudo expressa um elemento que é essa confiança, né, que o Jesus teve num partido burguês igual ao PDT. Deixar de enxergar que o PSOL é o único partido hoje com viabilidade e legalidade política para concorrer nas eleições que tem algum espaço permeável para os movimentos sociais, para a classe trabalhadora, preta, indígena e pobre. Tá dado. É isso. Mas quem é o Jesus e o coletivo dele comparado ao que é o PSOL, o que é o MEIS? Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim a responsabilidade política é proporcional ao tamanho, né? E ao peso que essa organização tem. Então, eu considero que o PSOL, e eu sou parte desse partido, foi o grande responsável pelas crises da mandata. E por que isso, né? Ele abriu mão da hegemonia política que tinha no início, né? Tinham 6 co-deputados do PSOL, que podia avançar num processo de debate político transparente, coletivo, e transformou um articulador político preto de quebrada, né, quilombista, em um adversário. E o resultado disso foi trazer o PDT para o nosso mandato. Qual é a capacidade do PSOL de agrupar os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, que foi o que eu disse lá no início desse vídeo, que não foram formados pelos referenciais marxistas e socialistas? Como fazer um partido vivo que funcione para além do ciclo vicioso de acordo, de gabinete, de disputa, de estrutura e de poder entre as correntes, etc. É possível estar no PSOL por fora das correntes? O partido é um espaço amplo e democrático o suficiente para isso acontecer, para garantir esse acolhimento? O que eu quero dizer para você é que essas respostas a essas perguntas, elas vão determinar, na minha opinião, a existência do PSOL como uma alternativa de esquerda e socialista diante de toda essa crise orgânica atual. Para mim, isso é que pode evitar que o PSOL seja apagado ou engolido pelo rolo compressor que é o aparato do PT, especialmente nessas eleições aí que estão para vir o ano que vem. Bom, esse foi o 3º capítulo. Logo, logo você vai receber o 4. E eu quero muito ouvir o que você tem a dizer sobre esse processo de transparência política. Tamo junto nessa luta. Beijos de luz. Até mais.